Nós estamos falando sobre espaço, sobre linha de produtos e inovações. E quanto a pessoal, esse estudo declarou alguma coisa quanto a atendimento no ponto de venda? Existe uma tendência natural da gente imaginar que quanto mais tecnologia, né, surge, recursos de internet, computação, etc., informática, né, o papel da pessoa diminui. Mas a gente não, eu particularmente não concordo com isso e o estudo também não apontou esse sentido. O que nós temos, na verdade, é uma mudança de foco, digamos, de quem é esse vendedor, quem é esse profissional, na verdade, né, de vendas do varejo. Ao invés de ser alguém que tem basicamente o foco no produto, a experiência dele focada em conhecer o produto, ele tem que passar a ser um especialista em cliente. Ele tem que passar a entender, como eu falei no começo, né, qual é o papel daqueles produtos, daquelas marcas na vida desse cliente. Qual é o estilo de vida, o estilo de ser, o estilo de pensar desse cliente. Para que ele estabeleça aí um link relacional, de fato. E aí ele passe muito mais a ser alguém que vai auxiliar o consumidor no seu processo de compra, do que única e exclusivamente esclarecer características técnicas ou detalhes mais pontuais de um produto. Então, esse vendedor, ele tem que ser, obviamente, um vendedor muito qualificado do ponto de vista de tecnologia, porque a tecnologia vai estar presente nesse ponto de venda, mas, ao mesmo tempo, tem que ser um consumidor que consiga dialogar, ou melhor, um vendedor que consiga dialogar com esse consumidor, dentro de uma lógica que faça sentido para o próprio consumidor. É mais ou menos como você pensar, só a título de exemplo, uma pet shop. Né? Quem trabalha numa pet shop tem que entender qual é o significado, qual é o papel que um animal de estimação, por exemplo, tem na vida desse consumidor. Se ele não conseguir comunicar-se nesse sentido, dialogar, entender isso aí, você não cria um elo de ligação forte bastante para estabelecer um relacionamento. Então, essa é a perspectiva que a gente vê, um profissional de vendas que necessita se qualificar cada vez mais no sentido de como relacionar-se, como compreender o seu consumidor. Né? E não apenas em termos de saber como comparar dois televisores ou por que um televisor X ou Y supostamente é melhor ou mais caro. Né? Isso o consumidor vai encontrar na internet, as comunidades vão dizer qual é o melhor consumidor, que ele precisa encontrar um espaço que realmente ele se sinta em casa, né, à vontade. E para isso o vendedor vai ter um papel fundamental. Ao meu lado está a Estefânia de Almeida, que também é sócia da Matéria-Prima, e agora vai nos falar sobre a pesquisa que foi feita a respeito do futuro do varejo e futuro do varejo em Porto Alegre. Boa tarde, Estefânia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Essa foi uma pesquisa que nós fizemos, nós da Matéria-Prima, a pedido do CDL, né, como uma demanda, para que a gente pudesse mapear um pouquinho o que a gente pode esperar do varejo do futuro, aí falando nos próximos 10, 20, né, enxergando algumas coisas até, tentando mapear até no máximo 50 anos, dado que é muito difícil a gente estabelecer previsões para algumas tendências dentro do varejo, né, e trazendo um pouco dessas tendências macro do o que está acontecendo no mundo, né, e o que está acontecendo com os varejistas, para a nossa cidade, né? Ou seja, olha, essas tendências vão se adaptar como dentro da cidade de Porto Alegre, para que lados a cidade está evoluindo, né? Quais são as nossas características socioculturais e demográficas que podem trazer essas tendências para a nossa cidade e face aí alguns eventos que vão acontecer nos próximos anos em Porto Alegre, né? Como Copa do Mundo e outros eventos que estão acontecendo no Brasil, como é que isso vai nos trazer benefícios para o setor varejista, né? Então, foi esse o grande mote da nossa pesquisa. Para isso, nós fizemos um estudo extensiva aí que a gente chama, né, de dados secundários, procuramos muitas fontes, existem muitas pesquisas sendo publicadas internacionalmente, empresas de consultoria e de pesquisa, universidades trabalhando sobre isso globalmente, então a gente fez um amplo levantamento nesses dados, trouxemos esses dados e complementamos isso com uma rodada de entrevistas com, digamos assim, pessoas e líderes altamente envolvidas no setor varejista, né? Sejam consultores, sejam especialistas, sejam pessoas ligadas a universidades e varejistas propriamente ditos, né? Então, isso nos permitiu traçar o panorama macro e linkar com a realidade aqui do nosso microcosmo, digamos assim, se a gente pode chamar Porto Alegre e um pouco aí do varejo gaúcho também. Qual a diferenciação que foi constatada entre o futuro do varejo em geral e o futuro do varejo específico de Porto Alegre?
Bom, o que a gente está prevendo, enxergando, é assim, as tendências internacionais, elas tendem a chegar aqui, né? Tudo uma questão, muitas vezes, de adaptação de escopo e de prazo, né? Então, tem muitas coisas que a gente está vendo que estão surgindo, como tendências nos Estados Unidos, alguns exemplos no Japão, em varejos já muito mais interativos, de touchscreen, varejos em que eu posso ter um controle de preço via celular, em que eu posso fazer pagamentos via celular, em que eu posso tocar no cabide e aparecer o histórico daquela roupa. E a tendência é que isso, num prazo um pouco maior, aí que a gente está enxergando, dependendo da tendência de 10 ou menos anos, venha também para cá, né? Então, a gente percebe que muitas das tendências internacionais, também como uma maior regionalização dos malls e dos centros de compras, né, que a gente já está vendo no exterior, ou seja, as pessoas querem conveniência, querem comprar mais perto das suas casas, querem centros comerciais menores, mas que atendam as minhas necessidades, e que isso vai contra uma grande necessidade de deslocamento, que já está acontecendo nos grandes centros urbanos. A gente não quer perder 2 horas para comprar pão. Essas são tendências que já estão vindo mais rapidamente para Porto Alegre, né? Então, algumas mais rapidamente, algumas vão demorar um pouco mais, mas o que a gente enxerga é que estamos inseridos, né? E as coisas estão chegando aqui também.